Agora, ó, eu entrego a professora Adriana a vocês, tá certo? Adriana, na página 4, em ações, né, se podia dar uma geral no número 3, civilidade. Civilidade? Eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Estou parecendo livreiro. Civilidade. O fato de a diferença e a falta de gentileza estarem entre as 10 coisas mais irritantes para os paulistanos. Bom, esse item é o seguinte: na década de 90, houve um movimento mundial, o World Kindness Movement, que no Brasil tem como o representante a ABQV, a representante do Brasil sobre qualidade de vida. E nessa pesquisa de 2010, dizia que São Paulo era considerada a 4ª cidade mais gentil. E então falava dessa questão da gentileza em São Paulo. Depois eu li algumas reportagens em que havia até uma psicóloga que ela achava que a pesquisa tinha sido superficial. Mas essa pesquisa ela surgiu falando, no caso desse movimento mundial, de gerar atos de gentileza pelo mundo. E algumas reportagens traziam que os paulistanos se irritavam com essa condição da falta de gentileza, como deve ser em todas, ou quase todas as cidades grandes, né, em que o embrutecimento do cidadão transparece em algumas ações no dia a dia. E as pessoas se incomodavam com isso. Então, esse item, o terceiro, ele surgiu por causa dessa pesquisa, sendo que São Paulo seria a 4ª mais gentil, em primeiro lugar Nova York, segundo Zurique e Toronto, embora tenha algumas reportagens que digam que São Paulo não é uma cidade tão gentil assim. Mas, enfim, há controvérsias, tá? Mas há uma reportagem que fala que ela foi considerada a 4ª mais gentil. Porque em cidade grande, não só São Paulo, existe muita falta de gentileza, sei lá, mas de uma parte da população que outra não gosta, mas tudo bem. Aí deu para explicar também que eles não gostam da falta de gentileza porque existe, né? Agora, na página 5, a 8ª, deficiência. Página? Página 5, o item 8, deficiência. O fato da ausência da heterogentileza poder caracterizar falta de autogentileza. Ninguém dá aquilo que não tem. Esse item se refere ao seguinte: quando o indivíduo ele tem dificuldade de ser gentil, amável, ter a civilidade, a urbanidade com ele mesmo, muitas vezes ele tem dificuldade de demonstrar essa atitude. Então, é difícil para a pessoa dar aquilo que ela nem faz com ela mesma, né? Por isso esse item: ninguém dá aquilo que não tem. Se a pessoa não tem essa atitude com ela, muito difícil que ela consiga manifestar com o outro. Adriana, obrigado pelo verbete, muito bom. E eu só queria, assim, em cima do que o Arlindo falou, na arquitetura e no urbanismo a gente usa um termo que a gente fala gentileza urbana, que são esses pequenos atos que cada cidadão pode fazer para ajudar o todo. Plantar uma árvore, fazer um banco na frente de casa, fazer jardins. Inclusive, essa ideia veio até de um trabalho que foi feito em São Paulo na década de 90, que chamava Investigação São Paulo. Vieram as ideias muito interessantes. Sim. Isso é interessante você colocar isso, porque eu penso que essa atitude, essa postura de ser gentil, ou de ser amável, ou de ter urbanidade, ela parte de cada indivíduo, né? Os ambientes, os lugares, enfim, o holopensene, os lugares, ele é formado do quê? Ele é formado da nossa postura, da nossa manifestação. Então, você só vai ter um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, se as pessoas que habitam e que estão naquele ambiente, mesmo que momentaneamente, forem assim. E aí, olha, parte eu acho que seria bom eu lembrar para vocês aquilo lá dos meus amigos em São Paulo. Eu participei disso. Que eles é o seguinte: eles colocavam no carro os pacotes de alimento.
sabe? Arroz, feijão, macarrão. Então a pessoa chegava perto, eu usava o pacote inteiro para a pessoa. Eu mesmo dei muito pacote desse com a turma em São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso foi usado durante muito tempo. E outra coisa, é muito melhor, ainda mais hoje. Em vez de dar dinheiro, porque a pessoa pega o dinheiro e vai comprar um tóxico. Aí você dá uma comida para ela. Ajuda muito mais. Isso é uma das técnicas de São Paulo. Tudo isso era dentro desse nível de gentileza. Foi mais ou menos nessa época aí que fizeram esse levantamento. Você faz diferença de gentileza para cortesia? Eu acho que é muito próximo, são assuntos muito próximos, né? Até aqui na definição se fala que denota respeito, cortesia, amabilidade, fraternismo, porque eu penso que a gentileza ela vai um pouco além do que a gente acha assim, só de você dar o lugar para a pessoa. É o que está intrínseco nisso, que é você se importar com o outro. Eu vejo a diferença que existe, porque a gentileza ela tem um quê de empatia, a cortesia nem sempre. A cortesia ela pode ser uma mera formalidade, um protocolo. Por exemplo, Paris nunca vai figurar entre essas cidades que você citou, porque lá a questão do predomínio na França é da cortesia, mas é uma cortesia de contenção, que vem de corte, né? É da contenção, é para não voar no pescoço da pessoa, você fala merci, mas poderia voar no pescoço, que era exatamente a mesma condição, porque a energia é igual. Então, a cortesia, ela cria também toda uma parte de dissimulação dos reais sentimentos das pessoas. Faz aquilo por mera obrigação, por causa dos hábitos, dos costumes de cada lugar, né? Eu vejo assim muito claro isso, porque lá as pessoas são de uma cortesia insuportável. Então, é tanto merci para cá, tanto bonjour para lá, à vous, je vous remercie, e fica naquela situação que você quer ir embora e não consegue, de tanto agradecimento que tem. Mas a energia não passa em nenhum momento que a pessoa está se importando com a outra pessoa, está doido para ficar livre dela. Sim, você pode tratar o outro muito bem, como você disse, e ter uma intenção totalmente manipuladora, né? Ou não ter uma intenção realmente qualificada. Concordo com você. Agora, entre ser mal educado e ser cortês, pelo menos da corte, mas alguma coisa já faz, né? Economia de males. Já tá bom. Agora sim, concordo com você que a gentileza ela engloba outros fatores, incluindo, vai além, vai a questão da empatia, de você se importar com o outro, né? Da reação positiva que aquilo causa no outro, do bem-estar. Então, eu penso que é um pouco mais amplo. Até falando nisso, eu recebi uma foto da França dizendo o seguinte: pedir o café era 2 euros. E pedir o café dizendo s'il vous plaît, 1,80. Porque custa 20 centavos. Então era uma campanha para que as pessoas falassem por favor. Se não falar o por favor, lá nem atendido né? Sim, tem mas mais isso também. Exato, você não é estranho atendido. se você chega no local, Só né? isso. E não disser bom dia, eles acham muito estranho. Não serve você. Teve lugares que eu passei, em alguns lugares menores, que os lugares assim mais isolados, a pessoa te encontrava e falava bom dia, bonjour. Onde seja. Então assim, achei muito interessante. Tudo bem que ela poderia naquele momento não estar se importando conosco, mas havia uma polidez, né? Uma educação. Polidez. Uma polidez. Que você falou. E aqui você fala também das respostas, né? Que você dá Sim. as respostas do com licença, de nada. Eu vejo uma curiosidade, pelo menos observei aqui no Paraná. Quando você fala obrigada, a pessoa fala imagina. Eu acho muito engraçado, porque eu fico pensando assim, mas é para imaginar o quê? Exatamente, a prova de imagística. Então, você é uma coisa que te deixa assim meio parada no meio da situação, que você não sabe o que você fala depois. Sim. Eu acho isso muito curioso, eu só ouvi isso aqui, não sei se você observou isso. Sim, aqui, do imagina. Tem isso, porque essas palavras aqui na página 4, né, que é o item vocabulário, na ótica da comunicologia, que você citou, são 5 expressões básicas, né, de gentileza, de polidez, que é o item 1 aqui, com licença, de nada, desculpe, obrigado, por favor, que muitas vezes a gente imagina que ninguém vai deixar de falar, mas algumas vezes deixam de falar, e é o mínimo,
né? É muito comum não se falar, olha, por favor, você pode fazer isso aqui para mim, né? Não, a pessoa já usa o imperativo, que já denota uma autoridade, né, imperativa. Então, assim, são palavras pequenas, mas que elas fazem diferença no nosso dia a dia. Principalmente quando você está em locais maiores, grandes cidades, em que você é apenas um número. Adriana, mas isso faz diferença. Adriana, uma vez depois disso eu fiquei questionando. Quando eu uma vez agradeci uma pessoa, obrigada, e a pessoa disse, não foi obrigada, entendeu? Aí eu fiquei questionando, agradecida, talvez fosse o termo mais adequado, né? E, Malu, com relação a essa questão de imagina, né? Eu já observei isso, né? E eu fico achando que o sentido que eles dão é de, não, foi um prazer, né? O sentido, né? E desse obrigado é que eu fiquei questionando. Eu não falo mais obrigado, eu falo agradecida, agradecida. Talvez seja uma coisa mais clara, mais transparente. Aquele ex-bancário que morou no Rio de Janeiro, aquele profeta gentileza, ele falava isso, que ninguém deveria fazer nada por favor, nem agradecer por obrigação, né? Então ele falava por gentileza e falava agradecido, né? Ele falava isso para todo mundo. Eu queria te perguntar, Adriana, o seguinte: a gentileza então não seria um produto só da questão educacional, mas ela começa pela educação, né? Você vê então esses exemplos lá da França, ou mesmo culturais, que você tem toda aquela contenção cultural e que leva a pessoa a, pelo menos, ser polida, né? Mas ela é uma questão muito mais a gentileza, eu creio, isso que eu queria que você comentasse, é uma questão muito mais de resultado final, vamos dizer assim, de experiências que você que vão te mudar o temperamento, ou seja, mais um resultado do temperamento do que de um contexto único. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que a gentileza, ela é um refinamento, vamos dizer assim, né, do temperamento da pessoa. E como você disse, é parte da educação, que é o mínimo, são as palavras básicas que a gente pode usar no dia a dia. E a gentileza, ela se torna um refinamento dessa educação. Não é uma questão de... Até a gente citou num determinado momento aqui a questão da elegância, mas a elegância não é a questão física, sabe? Da moda. A elegância, ela vai muito além disso, que é a parte energética, que é a empatia, a energia que a pessoa usa na hora que ela está assistindo alguém ou fazendo o mínimo ato para alguém. Então, ela é um refinamento do temperamento. Por isso que entra aqui na definologia denotando respeito, porque você passa a olhar o outro, entende? Então, sim, aí aquilo gera uma ação e gera uma reação positiva. Eu quero dizer para vocês que o Gentileza lá do Rio, da Presidente Vargas, o Mr. Gentileza, era meu amigo. E nós ficamos muito amigos por causa da barba. Ele tinha uma barba igual a minha, barba cheia. Quem conheceu deve ter visto lá, a barba dele era cheia, comprida, ele achava. E ele gostava muito de mim por causa da barba. Eu falo assim, nós somos do mesmo clube. Eu de vez em quando ia lá, via as coisas dele, cheguei até a dar dinheiro para ele, uma opção de coisa. Ele tinha os cartazes que ele mostrava, não sei se você chegou a ver, né? Agora, parece que ele já faleceu já, há muito tempo já. Mas eles continuam com a ideia dele. Era um grande cara, grande cara. A aura dele era boa, foi por isso que eu fui falar com ele. Tá? E ele ficou meu amigo por causa da barba. Aproveitando que ele foi citado. Então, na página 1, na Mega Pensenologia, exatamente tem essa inscrição, né? Eis o Mega Pensene entre vocabulário relativo ao tema. Gentileza gera gentileza, que é uma frase, ele ficou mais conhecido por essa frase, além de outras, e que ele descreveu, né, no Rio de Janeiro, várias frases reforçando a questão da gentileza. Então, você vê algumas reportagens falando que ele iniciou esse processo porque houve um incêndio
no Gran Circus, em 1961. Ele foi para o local que houve esse incêndio, parece que morreram por volta de 500 pessoas, a maioria eram crianças, e ele passou a ajudar, a consolar os familiares que perderam essas crianças, e a partir disso ele começou a desenvolver esse trabalho de escrever frases, né, e incentivando o processo da gentileza, das boas ações no dia a dia, e tem várias inscrições dele nos viadutos no Rio de Janeiro. Então, a frase é dele. Há reportagens que dizem que ele não era uma pessoa, em alguns momentos não era tão gentil, mas assim, eu não estou discutindo aqui a personalidade em si dele, mas a frase dele em si. Não, que de vez em quando ele tinha que se defender por causa da rua. Sim. O povo estava em cima dele. Claro. Então, é lógico, nessa hora ele tinha que ter algo. Não dá para ser burro, só gentil, ele não era na burro. rua. Sim. Mas é uma grande pessoa, senhor. Agora, para você, como realizar atares com gentileza? Eu penso que é possível você, sim, fazer atares, mas você não precisa fazer, como a gente usa a expressão, o estupro evolutivo. Mesmo sendo tarístico, mesmo você dizendo a verdade, há maneira de você falar a verdade. Você aplica uma energia que você não vai derrubar a pessoa. A tua intenção é sadia e você não vai derrubar a pessoa. Embora, às vezes, você fale coisas muito duras. Ou realmente mostre a realidade para que ela pare para pensar e refletir sobre a condição dela. Porém, é possível você usar, sim, da gentileza para fazer atares. A gente aplica isso no dia a dia, né, com as pessoas que a gente, ou dando aula, enfim. Você esclarece, mas você não precisa ser grosseiro para isso.